amigo internauta, aquele que visita sempre o Grande Prêmio, as mídias, tudo bem? Começa a 6ª temporada do Paddock GP, hoje gravado. Por quê? Porque nós estreamos a nova casa, estúdios da Klepim aqui em São Paulo, na Vila Madalena. Se tiver algum erro, claro, você sabe, Rodrigo Berton será o culpado. Sou Vitor Martins, as pessoas são as mesmas, né? Gabriel Curti, Guilherme Bloise e, infelizmente, para nossa tristeza, Rodrigo Berton vai aparecer no meio do programa. É uma pena, né? E a nossa linha 6 do metrô, nós temos até uma câmera do trilho, adorei essas câmeras. Vitor e Caio aqui no comando das câmeras e você que vai participar dessa edição que é gravada através do seu superchat, colocando também a sua mensagem nesse programa. Nós faremos um brinde, nós faremos sorteios, nós gostamos de premiar você. Mentira. Faremos o seguinte, a cada R$10 que você der de superchat na semana que vem, nós faremos um sorteio de prêmios. Seja você aqui no Brasil, fora do Brasil, você que é o Ricardo Guarapari, o Wilker Salles, que é a mesma pessoa, doando $1,99. Eles ainda são a mesma pessoa. São a mesma pessoa. E é importante que eles doem em dólares, porque nós estamos adorando a alta do dólar. Se doar em Libra é melhor ainda, a gente faz questão, tá 6 e pouco. Aceitamos euro também. Aceitamos euro. Não venha com dólar do Zimbábue, que nós não fazemos. E dólares canadenses. Canadenses são as também. fora. Exato. A gente gosta de moeda estrangeira. Não venha com pouca porcaria, que no momento é a nossa moeda. Vamos abrir com o comentário inicial de Gabriel Curti. Nós ficamos 3 meses quase fora do ar. O que você tem que comentar sobre a vida, Gabriel? Tudo bem? Bom, boa tarde, bom dia, boa noite, Vitor Martins. Madrugada. Guilherme Blois, boa madrugada também para Rodrigo Berton. Para os nossos amigos que estão nos acompanhando, seja o horário que for. Diria que é um prazer inenarrável estar de volta no Paddock GP. Eu estava em abstinência do programa. Estava sentindo saudades de falar sobre a coisa que a gente mais gosta, né, sobre automobilismo. Pensei que era Big Brother. Que vai ter. Nós Também vamos falar de Big Brother. falaremos. Tá no bloco, inclusive, né? No segundo bloco, inclusive. Mas feliz porque, assim, a gente voltou na hora certa, né? Aparentemente, a gente perderia a primeira prova da MotoGP, cancelaram porque o Paddock não tinha voltado. Bom. Foi esse o motivo do cancelamento. Mandamos um vírus. Exatamente, então... Embora seja bom. Então a gente vai ter muitos temas para comentar, mas muitas prévias para fazer, porque as temporadas não começaram ainda nas principais categorias. Muito bom. É importante, assim, vamos ressaltar de novo que é um programa gravado, nós vamos colocar nessa primeira semana. No momento nós estamos gravando numa terça-feira, né, que é o dia original do Paddock. É bem provável que o dia do Paddock mude no ao vivo, o horário também. Vamos decidir, você também vai decidir, ajudar a decidir. Então, se acontecer, por exemplo, não vai ter mais corrida na Austrália da Fórmula 1, aconteceu uma epidemia em Melbourne, não sabemos. Nós vamos fazer uma prévia aqui de uma corrida que, teoricamente, vai acontecer. E é bom falar não só para esse caso extremo, mas para qualquer notícia que saia entre hoje e, sei lá, o final de semana, porque as notícias estão realmente dinâmicas nesses últimos tempos, então a gente está gravando na terça-feira à tarde. Por exemplo, a Indy também começa no final de semana, em St. Petersburg, na Flórida. A Flórida decretou algumas coisas de quarentena, né? São 14 dias, na verdade, para quem viaja fora da Flórida. Pode ser que tenha algum rescaldo também na própria Indy, que teoricamente começa no final de semana com Felipe Nasser, o único brasileiro. Sim. É um prazer, não diria tanto, tê-lo aqui, Guilherme Bloise. Olá. Prazer, novamente, fazer o programa com vocês. Estava com saudades também. Você um pouquinho menos. Temos agora a presença no vídeo de Rodrigo Berton, né? Quis tanto isso, né? Conseguiu. Foi uma batalha. Uma batalha. Eu sei. Bom, hoje, inclusive. Eu sei. Bom, a gente começou 2020 com, acho que a palavra desse início de ano é indefinição, né? A gente começou com indefinições nas transmissões do automobilismo, né? A Fox Sports conseguiu há pouco os direitos de transmissão da MotoGP, a Indy está só com a DAZN aqui no Brasil, não se sabe ainda se vai conseguir algum outro canal para passar a temporada de 2020, né? F2 e F3 também indefinido. Já era. Aqui na DAZN já está fora, né? Ainda também não temos nenhuma definição com relação a isso. E indefinições também por conta desse coronavírus, né? Que está assolando não só o mundo inteiro, mas também está atingindo o esporte como um todo, não só o automobilismo. A gente tem na Itália a suspensão do campeonato até 15 de abril. Né? A Itália é fechada, né? Fechada no país. Né? Praticamente, né? A França também confirmou, acho que ontem ou hoje de manhã, ele confirmou as 2 divisões também sem futebol até
até segunda ordem, né? Então a gente temos agora o GP de Austin, que foi confirmado hoje também, que foi adiado, foi transferido para novembro. Então, Da MotoGP, no caso. da MotoGP, exatamente. Então temos muitas indefinições, então tem bastante coisa para a gente discutir ainda durante esse programa e durante o ano aí. Muito bem. Rodrigo Berton, como vai? Que alegria. Vou bem, Vitor. Obrigado pelo convite agora de estar presente nesta bancada maravilhosa aqui, a do Paddock GP, fazendo o papel de Renata Fã. Estarei aqui acompanhando os comentários. É só no tamanho, né? A que ponto chegamos. Pois Só é. no tamanho. O Vitor queria me colocar uma peruca loira, mas eu achei um pouquinho demais. Então, o meu comentário inicial é o de sempre, aquele pedido do like, para você que está acompanhando a estreia do Paddock GP aqui no canal do YouTube do Grande Prêmio. O seu like é muito importante para a gente, porque o YouTube, através do algoritmo, ele entende que o nosso conteúdo é relevante. Então, quanto mais likes, mais compartilhamentos, mais inscrições, ele espalha para mais gente. A gente continua fazendo o Paddock GP semanalmente. Também fica o pedido aí que o Vitor falou, vai ter promoção, sorteios de brindes exclusivos para o seu superchat a cada 10 A reais. cada R$10 é um selinho, como do Pão de Açúcar, por exemplo. Então, na estreia também, É. dá para mandar o superchat, o super sticker. Então, manda aqui que a gente já tem alguns brindes separados e tá bem legal. Eu queria fazer que nem a Renata Lopretti, né? Você vai ver também, olhar para a tela e aí passar a escalada do programa, mas não ficou pronto. Bom, vamos no roteiro então. 4 minutos e 45 e já que- a primeira... Inclusive o roteiro não tem nem a fichinha do programa, né? Que foi pedido há 2 meses. Mas tudo bem, é assim que a gente toca a banda. O primeiro assunto é a Indy, que teoricamente, de novo, vai acontecer no final de semana. A última notícia que recebemos, inclusive, se refere ao piloto brasileiro Felipe Nasser, o único piloto confirmado para a corrida do final de semana. Nós temos Tony Kanaan, que vai correr apenas nos ovais. Por conta do maracutaia ali da Foyt, a equipe dele, né, que fez com que ele assinasse ali, não sei o que era mais, tinha dinheiro, queria o Burdé, enfim, é papo para outra hora. Mas nós temos 26 carros para o final de semana, Sim. um bom número. É. O que esperamos dessa primeira etapa? Você colocou no seu guia que a Penske é a favorita, né? A Penske que é a equipe de Roger Penske, dono da categoria, né? Um pouquinho suspeito, mas... Temos motivo para suspeitar ou não? No primeiro momento, eu diria que não. Eu acho que é estranho você ter uma equipe com o nome do cara que é o novo dono da categoria. É a equipe que ele transformou numa das maiores equipes do automobilismo na história, né, não só nos Estados Unidos. Mas, assim, no primeiro momento eu não quero crer que seja um problema. Eu fico mais com a opinião que o Chip Ganassi e o Michael Andretti deram, que são os dois grandes rivais dele e que teoricamente deveriam estar desconfiados. Eles não desconfiam do Roger de jeito nenhum. Então, nesse primeiro momento, vamos deixar acontecer. E é bom lembrar que a Penske vem de título, vitória na Indy 500, pole na Indy 500 e vice-campeonato. Então, assim, mais dominante do que isso é impossível que ela seja. O máximo que pode acontecer é ela manter agora nessa nova gestão. Eu coloco a Penske na frente justamente por causa disso. O retrospecto recente é muito bom. Ela é a única equipe da Chevrolet com banca para disputar um título nesse primeiro momento. Uma escalação muito forte, né? Então você tem o Joseph Newgarden, bicampeão, atual campeão. Você tem o Power e o Pagenaud, que são caras que foram campeões e já venceram o Indy 500. Então a escalação da Penske é muito forte. A Penske raramente erra um acerto em alguma corrida, então ela sempre tem um carro para disputar com algum dos seus pilotos. A Penske vai brigar. Eu acho que a Andretti e a Ganassi vão se aproximar mais do que no ano passado. E aí não é uma aposta só na Honda, porque a Honda e a Chevrolet são bem próximas nos últimos anos na Indy, mas uma aposta mais no fortalecimento dessas duas equipes. A Ganassi, a partir daquele momento em que ela corta 4 carros e volta a ter 2, ela perdeu bastante força, porque ela precisou focar ainda mais no Dixon, perdeu aqueles carros que eventualmente podiam roubar pontos das suas rivais, e aí tinha que contar com o escudeiro do Dixon para fazer alguma coisa. Aí teve ano que foi o Ed Jones, que não conseguiu fazer nada. Foi muito bem. Lembro de ótimas corridas dele, por exemplo. As 500 milhas boas dele foi pela Dale Coyne. Exatamente. Não teve foi corrida por isso que ele foi boa. contratado, Exato. inclusive. Então, melhorou com o Felix Rosenqvist na última temporada, óbvio, mas 2 caras contra 3 de uma equipe muito forte não dá briga. Então, por isso, eles fecham um terceiro carro com o Marcus Ericsson, que não é o melhor piloto do mundo, mas é um terceiro carro. É um cara que, assim, se ele mantiver a pegada que ele teve ano passado, com um pouco menos de azar, ele teve uma temporada de nível parecido com o do Power. Não Ele foi é muito cumpridor, né, diferente, Gá? não. Ele é bem cumpridor, assim. Eu né? acho que ele vai conseguir cumprir o papelzinho dele ali de
top 10 frequente, vai roubar uns pódios, acho que briga por vitória. Não, e até falando, a temporada dele surpreendeu. Sim. Surpreendeu. Sim. Não foi uma temporada ruim. Não, assim, num todo, a temporada dele e do Hinchcliffe foi muito equilibrada. Porque a gente vem da impressão do Marcus Ericsson da Fórmula 1, que não Exato. fez absolutamente nada Exato. em 4 anos, 5 anos. Né? Então, Exatamente. E ficou Não. com a pecha de piloto pagante, né? É. Que Na não Indy tinha ele foi realmente muito bem, qualidade. teve inclusive aquele segundo lugar em Detroit, que foi uma corrida que tudo deu certo, porque várias das coisas não deram certo para ele. Então é uma equipe que vai crescer e muito por causa desse terceiro carro. E a Andretti, ela adiciona um quinto carro, o que é uma diferença muito grande para a Penske, que você conseguiu operar 5 carros. Mostra um poder impressionante e não é só econômico, né? É um profissionalismo muito grande. A Andretti é muito competente. E esse quinto carro é o Colton Herta. Né? Não é que é um Zach Witt 2. Se fosse outro Zach Witt, aí seria diferente. Mas é um cara que, na minha opinião, é o quinto piloto a disputar o título. Eu coloquei no meu texto analisando as cotações de pilotos, inclusive entrou no ar na terça-feira, eu citei todos os pilotos e coloquei cotações. Disputa título, favorito, pódio. Sporting Bet, inclusive. É praticamente Inclusive isso. patrocínio. Nós precisamos de uma empresa que patrocine as apostas. Então, eu coloquei que o Neil Garden é o favorito, que o Dixon Pagenaud e o Rossi estão nesse segundo grupo e o Colton Herta é o cara que corre por fora. Eu acho que ele é o quinto maior favorito e por isso é uma grande contratação que tende a fazer a Andretti até se consolidar como a segunda força e pressionar mais a Penske. O que esperamos, Guilherme, dessa etapa inicial e de um campeonato em, como o Gabriel falou, a Penske domina as ações pelo que fez em 2019, mas que tem uma Andretti cada vez mais forte, 8 carros? Posso. Gosto de colocar carro. Claro, tenho E condições para isso. Tenho condições, grana. Põe. Se pudesse, o Alonso estaria lá. Sim, Se com pudesse, certeza. estaria lá. Virou o Hint. Virou o Hint. E aí temos isso na Indianápolis, claro, mas também essa Ganassi que volta a ter pelo menos 3 carros ali para brigar e ter mais um parâmetro de luta com essas duas principais equipes. Bom, eu acredito que para 2020 acho que não sai muito do que foi ano passado, assim, sabe? Tipo, logo de início, assim, para essa abertura. Vai ser Neil Garden, Dixon e o Rossi, exatamente, desculpa, me fugiu o nome dele. Difícil, é um nome complicado. Não, eu tava pensando e eu tô curioso para saber como é que se o Will Power vai conseguir reagir ou se a gente vai ver realmente ele numa temporada de declínio mesmo, assim, né? Último ano do contrato? De novo, né? Na verdade, o último ano já era... Ele foi... O último ano dele era ano retrasado, que foi... Inclusive, ele chegou na Indy 500 muito pressionado, venceu a Indy 500 e na Indy 500 o Roger Penske garantiu a renovação. Ano passado aconteceu com o Pagenaud. Exato. Então a pessoa ganha, ela é pressionada, ganha a Indy 500 garante a dela. E aconteceu a mesma coisa com os dois. Eles venceram maio inteiro da Indy, né? Exatamente. Eles ganharam o GP de Indianápolis, as 500 milhas e acabaram tendo o contrato renovado. Bom, então acho que não vai fugir. Num primeiro momento a gente não tem muita mudança no top 3 ali, né? Eu acredito que. Eu tô com Gá nessa, eu tô muito curioso para ver o Herta na Andretti. Eu acho que o ano dele ano passado foi espetacular, assim, tipo, encerrou a temporada. 2 vitórias com a Harding. 2 vitórias com a Harding, Rookie do ano. Então, cara, ele realmente foi muito bem ano passado. Eu tô muito curioso e a grande. Acho que. A menina dos olhos das curiosidades para essa temporada 2020 é a McLaren, né? A gente vê o que vai ser do Esky, o que vai ser do Patricio Howard, que ganhou uma oportunidade. Não sei, não tem nem termo que explique o tamanho da oportunidade que esse cara ganhou novamente, né? Então acho que para um primeiro momento vai ser isso aí. Acho que eu estou bem curioso para saber como é que vai ser a McLaren e, lógico, mais para frente, em maio, a atuação do Alonso nas 500 milhas. Que como pelo vai ser. jeito, né, o Alonso, nós vamos vê-lo no GP de Indianápolis, né? Pelo jeito ele já está falando, Já quero me preparar para Indianápolis. Mas assim, É o correto, né? Então, eu não acho. Não? Eu não acho. Na verdade, assim... Tem que fazer a temporada toda. Para mim, a grande questão é, se o Alonso tiver realmente como a única obsessão da vida dele vencer a Tríplice Coroa, ele tem obrigação de, nessa temporada, fazer todos os ovais. Assim, não existe um meio termo. Né? Eu discordo frontalmente de que ele vai se preparar no GP de Indianápolis. O carro não tem nada a ver com o carro que ele vai ter na Indy 500. São 2 carros diferentes. O máximo que ele vai ter é um contato maior com a equipe, mas isso daí ele pode ter no box. Não precisa entrar na pista para isso. Então, eu acho que ele já chega nessa Indy 500, de novo, despreparado. A experiência que ele tem é de treinos do ano passado, porque ele foi bumpado, ele nem chegou a correr,
e a edição de 2017. É a única experiência que o Alonso tem em ovais. Né? Um teste ou outro ali, aqui, mas isso já faz tempo. Né? Eu acho que, mais uma vez, o Alonso não vai chegar na condição que ele deveria chegar para vencer uma Indy 500. É óbvio que ele pode vencer. As 500 milhas de Indianápolis escolhem o vencedor. Isso é uma frase clichê, mas ela é muito verdadeira. Aquela vitória do Rossi, ela é uma amostra de que... A vitória do Sato, sabe? São vitórias em que claramente a corrida mística, assim, aquela mística escolheu o cara para vencer. Isso pode acontecer com o Alonso, mas não vai ser porque ele vai ser o piloto mais forte da corrida. Isso Ou mais bem cravo, preparado, tenho no certeza. Não, eu tenho a impressão que, na verdade, a McLaren, né, o Eskel e o Ward, querem que ele saia, né? Não fique perto, porque onde ele encosta a mão, né, apodrece a equipe. O dedo podre. Um Midas às avessas, né? Exato. As perguntas que o pessoal tá mandando. Não estão mandando. Só tem de Fórmula 1, por Que pena. enquanto. Não estão mandando ao vivo? Não? A gente não tá ao vivo, Vitor. Eu sei, mas você não tá acompanhando. Tem perguntas de Fórmula 1. Você não tem assim, bola uma pergunta assim. Você não tem uma pergunta? Você é muito despreparado. Olha aqui, segundo o meu roteiro que você mesmo Eu tenho uma preparou- pergunta para você. Pois não. Marco Andretti. Gostei da sinceridade dele. Primeiro piloto que eu vi na história a admitir que precisou voltar para a autoescola. Né? Eu gostei muito o que dessa, demonstra que... dessa resposta dele também. Porque assim, o desempenho dele nas 500 milhas do ano passado, Bizarro. assim, ele era inexplicavelmente, sei lá, uns 15 km por hora mais lento que todo mundo na reta. Bizarro. O Marco Andretti é leão de Fast Friday, né? Ele sempre anda Não, bem mas nos assim, primeiros treinos. Não, mas já teve 500 vezes que ele passou muito perto de ganhar. É que ultimamente... Em 2006, quando o Sam Hornish passa ele na Exato. reta. O problema é, não fosse ele filho de quem é, ele não estaria mais na Índia há muito Não, tempo. Com Há certeza, muito Com tempo. certeza. Ninguém admite assim, vou voltar para a escolinha para pilotar e tem lá o carro 98. E essa acaba de sendo boa. a bênção e a maldição dele, né? Eu acho que até 2015 ele poderia estar tranquilamente no grid em outra equipe. Eu acho que até 2013, 14 ele poderia estar na Andretti, porque ele era um bom piloto. Assim, não era um piloto para ser campeão, mas ele era um bom piloto, vencia corridas. Em ovais ele era extremamente competitivo. Mas assim, a partir dali de 2015 era para fazer figuração no grid. Uma Dale Coyne, uma Carpenter. Depois disso, não tem nada mais que justifique a presença Também dele. casou Além com a chegada do sobrenome. Rossi, né? Mas assim... Um piloto muito bom. Ele ficou muito para trás. Que ganhou em Indianápolis, andou bem, disputou o título no ano passado. E queira ou não, a pressão... Ele foi rebaixado, né, para a equipe que era o Rossi corria, que era a equipe do Herta. Não é bem um rebaixamento, porque assim, o Brian Herta fez o Rossi ganhar a Indy 500, Pois é. entendeu? Foi uma tentativa de fazer o Andretti ir também. E não deu certo. Então a cabeça dele deve ter entrado em parafusos e Com até certeza. justificada a escolha dele de ter voltado para a Com autoescola. certeza. Até porque ano passado era edição comemorativa. Sim. O carro lembrando os 50 anos. Não, ele foi bem. Ele foi bem o ano inteiro. Nós Foi. nós temos a memória muito seletiva, a gente não lembra dos feitos épicos de Marco Andretti que foram... Ele chegou numa fase final de classificação. Quem foi pior, Ed Jones ou Marco Andretti? O Sangue Ed de, Jones foi pior. sangue de Cristo tem o poder, é difícil, hein? Ed Ed Jones Jones, foi pior. Foi. também acho, mas a competição é boa. Não, o Ed Jones e o Max Chilton foram os piores pilotos da temporada. Aliás, um beijo para Francesco Draconi, que também acompanha pior piloto que eu já vi Sim. nos últimos tempos. Escuta, nós vamos falar, obviamente, do coronavírus, porque é um assunto que afeta o mundo inteiro. Nesse momento, a Itália fechada até... 15 de abril. 15 ou 5? Acho que é 15 de abril. Até abril, né? Quer dizer, um país que não permite a entrada nem a saída de seus habitantes ou das pessoas que estão lá dentro. Imagina, por exemplo, que estava até ontem na Itália não poder deixar o país de qualquer forma. Mas o fato é que os Estados Unidos, né, que começam a ser afetados, vários torneios, por exemplo, foram cancelados. India Wells, que acontece na Califórnia, mas também já teve o seu cancelamento confirmado no começo da semana. Austin, na semana passada, tinha um festival para essa semana, há uma semana do festival cancelaram. O South by Southwest, né? Que era o festival. SXSW, Festival de os Inovação. principais festivais dos Estados Unidos, tecnologia e inovação. E aí a MotoGP, que já havia cancelado o GP do Catar, havia transferido o GP da Tailândia, agora também adia o GP dos Estados Unidos, joga na verdade lá para o final do ano, porque não tem condições de correr em Austin, e sabemos que a Indy, por exemplo, tem uma corrida em Austin lá em abril. E agora essa ameaça, por exemplo, da Flórida, a Flórida como estado já decretou que os seus cidadãos, quem sai da Flórida ou quem chega na Flórida tem que estar em quarentena, auto-quarentena de 14 dias. Então, quem eventualmente, por exemplo, disputar uma prova nesse final de semana da Indy
e for disputar qualquer outra prova na Europa, não pode voltar, não pode fazer absolutamente nada. É a situação de um inexplicável e inesperada que atinge o mundo do motorsport, do automobilismo em geral, e que até agora, por enquanto, a Indy não está afetada. Mas, pelo andar da carruagem, são 50 estados, né? Não é qualquer coisa. A Itália tem 18, são 18 províncias. Acabou, já não tem o que fazer na Itália. Washington, o estado de Washington, não Washington DC, foi onde começou tudo. Então, se tivesse, por exemplo, provas em Portland, não, Portland não é Oregon. Seattle. Temos Seattle. provas em Washington? Não, né? Não. É próximo, o Oregon é próximo. Sim. Mas em algum momento aquilo vai estourar nos Estados Unidos inteiro. E por a Indy ser americana, eu tenho a impressão que vai ser bem afetada. É lógico que está em risco. Assim, eu diria que qualquer evento de qualquer coisa, em qualquer país do mundo, está em risco. Eu lembro que a gente conversou disso no briefing de semanas atrás, que a questão não era só se o país estava afetado pelo coronavírus ou não, mas as pessoas que vão ingressar no país para a disputa de prova, para assistir a prova. E isso aí afeta todos os países do mundo. Pode ter o país 5 casos de coronavírus ou 40 mil. Assim, o trânsito de pessoas é uma situação delicada para todo mundo nesse momento e vai ficar pior nos próximos dias, está claro. Cada vez mais os países e estados estão fechando portas, estão fechando fronteiras. A Eslovênia fechou fronteira com a Itália, foi a última notícia que saiu nessa terça-feira. Eu acho que o GP de São Petersburgo está seguro, vai acontecer com algumas limitações. Eu acho que os pilotos vão ter que ficar presos em quartos, aquela coisa meio que o Verne teve que fazer na Fórmula E, de ficar em quarentena. Eu acho que pode acontecer com os pilotos da Indy. Não é uma notícia, é um chute. Mas Austin eu temo bastante. Eu acho que a corrida em Austin está seriamente ameaçada. Temos que lembrar que tem Long Beach, daqui a 2 semanas? Não, no começo de abril. É a terceira etapa. Qual é a segunda? É Alabama. Bom, Alabama, não tem nada, não vimos nada de Alabama. Não me recordo. Long Beach, Califórnia, que está em Exatamente. também fechado. Então Exatamente. pode ser que tenhamos alguma coisa... E Austin foi mais por causa da MotoGP, né? Que aconteceu o cancelamento nessa terça-feira. E aí já se sabe que para realizar um evento lá vai precisar de algumas exceções especiais nesse momento e tal. Então, a Indy está confiante de que vai correr em Austin, mas isso a gente está falando meio de março. Assim, tem chão até lá. 10 de março, né? 10 de março, 4 da tarde. Perigoso. Nesse momento. Então, eu acho que eu tô com o Gá nessa. Qualquer evento esportivo, Olimpíadas que a gente tem esse ano no Japão também tá sob sérios riscos de não acontecer ou de ser adiado, de ser mais para frente. E a questão do calendário da Indy vai além de setembro, por conta desses adiamentos. Assim. Acho que a gente já pode esperar isso. Que é uma coisa, um caso muito sério que está acontecendo no mundo inteiro, entendeu? Então, e com possibilidades de aumentarem os casos. Aqui no Brasil já foi confirmado um hoje no Rio Grande do Sul, a notícia que eu li de manhã. Então, aqui no Brasil já são 31 casos. Em todos os lugares do mundo, o crescimento exponencial, menos na China, né? Que travou. Porque lá talvez já tenha chegado no pico do contágio e regride mesmo. Eu estava lendo hoje, diz que na origem do contágio ele acaba regredindo depois de um certo tempo mesmo, mas o problema é que ele voltou. Ele volta. Esse vírus ele está voltando. O primeiro caso foi diagnosticado em dezembro de 2019, né? E nesses locais como a Califórnia, o tráfego de pessoas de diferentes nacionalidades é inevitável que o contágio se espalhe. É inevitável que atinja os eventos. Então, a organização de St. Pete já vai espalhar álcool gel para a galera higienizar a mão, já está falando para não ter muito contato. É o que eles podem fazer por enquanto. O Arnold veio com a gente. Vem junto. aqui. É sempre assim. O Arnold sentiu saudade. É o Corona. É o Corona. Não, esse é o Zika. É o Zika. Não, esse tá lá na ZN, graças a Deus. Tá longe. O Zika... É o Zika. A ZN de São Bernardo. Não na nossa, ZN. Não na nossa. A ZN hoje tem duas coisas boas. Eu e Prior. É verdade. Vamos falar de Big Brother nesse programa. Felipe e Prior, eu defendo. Babu, tamo junto. Que homem. Que homem. E acho que a grande preocupação da Indy agora não são as etapas regulares. É como gerenciar um possível contágio nas 500 milhas. Porque ia ser estranho, né? Até agora Indiana não soube se teve caso algum. Eles vão colocar uma bolha em volta do autódromo. Se chegar em abril, começar a ter um casinho ali, ó. Porque a data que eles não mexem, né? Abril vai ser decisivo, porque são 3 etapas.
né? Alabama no primeiro final de semana, Long Beach no dia 19, Austin no dia 26. Vai ser decisivo. Se alguma coisa acontecer nessas 3 etapas, ou entre essas 3 etapas... E logo em seguida o GP misto de Indianápolis. Maio vai né? ficar condenado. Vocês imaginam a Indy tomar a decisão de fazer as 500 milhas com o portão fechado? São 300 Ou mil até pessoas mesmo na cancelar as 500 arquibancada. milhas. Pois é. Cancelar não vai, mas... fazer com o mas portão. Mas portões fechados, cara, assim, eu não descarto. Eu também não. E o prejuízo para a imagem da Indy que isso pode causar, além do financeiro. Mas assim, vocês acham que eles vão manter a data só por uma questão de tradição? Eu acho que eles não mexem na data. Eu também não acho. Mônaco? Esse não é o Mônaco na Fórmula 1. Eu acho que não também mexe. Não mexe na data. Acho que também não. Será, gente? Eu acho que os dois mexem. Eu acho que o Memorial Day lá Não, seria ideal intocável. se mexesse, lógico. Inclusive, você citou Indian Wells, por exemplo, eu vi muita gente indignada com o cancelamento. Assim, é de uma falta de sensibilidade, porque a Califórnia está com uma situação um tanto alarmante. E se você pegar para olhar o post oficial do cancelamento, tem vários tenistas aprovando. Assim, os caras ganham dinheiro com isso, é a profissão deles e eles estão aprovando. Então você que reclamaram porque não foram avisados, não foi isso? Isso, a gente estava viajando para jogar o quali. Então poderia ter sido avisado antes, digamos. Tudo bem que estourou de um dia para o outro, né? Esse é o problema. Mas é uma coisa que você não pode mensurar, né? Exatamente. E assim, e quem sabia que era uma situação perigosa estava apoiando. Você viu que o Fognini apoiou. Muita gente falando do Tommy Haas, que é o organizador do torneio. O cara é ex-tenista, ele não fez por mal, sabe? Então, gente, é uma porcaria. É horrível ficar sem evento esportivo. A gente vai achar horrível se cancelarem as corridas, mas tem que entender. É uma situação muito delicada. Dúvida que fica para o internauta responder aí no chat. Tommy Haas ou Gene Haas? Quem é o melhor chefe e organizador? O Tommy Haas, né? Aliás, falaremos da Haas, né? Porque a Haas, pro jeito, é o último ano. Sangue de Cristo. O cara, né? Muito bem. Alguma coisa mais sobre a Indy? Nada mais? Só reiterar que o Nasser vai correr pela Carlin nesse final de semana e talvez mais, mas ainda não tem nada certo. É bem possível que a Carlin repita o que fez ano passado, de ir anunciando o cara na semana da corrida. Ela fez muito isso ano passado. Dá pra fazer aquele contrato por corrida, assim. Isso no carro dele, né? Porque no outro já tá certo que vai ser o Max Chilton nas ruas e nos mistos. E o Conor Daly, que o Conor Daly fez um ótimo acordo. Genial o Conor Daly. Ele vai correr Stonks. ruas e mistos com a Carpenter, ovais com a Carlin. É a definição de Stonks. Stonks. Genial. Total Stonks. Muito bom. O Vitor que não sabe o que é Stonks. Claro que eu sei. Me conta no intervalo. Isso não. Não sabia o que é. A gente tem mais de 20, 23 anos, a gente já não sabe mais o que é TikTok. Eu tô com 26, o Gato tá com... Eu tô com 24. Então, tá, estamos chegando aí. Eu tô Quem é que vence a corrida? Quem vence a corrida é o Dixon. Eu vou apostar no Hector. Willpower. Não, tenho certeza que quem vence... Eu gostaria de McLaughlin já correndo nesse final de semana e correndo. Seria maravilhoso. Mas quem vai vencer vai ser Pagenot. Pra a gente ficar feliz. Começou aí. Tudo bem. Antes do encerramento do nosso primeiro bloco, o Rodrigo Berton vai falar do quê? De assinaturas Grande Prêmio, não é isso? Pois é, vamos falar do Grande Prêmio, clube de vantagens de assinantes do Grande Prêmio. 3 planos, e através desses 3 planos você pode ter vantagens exclusivas entre os nossos parceiros, entre eles a gloriosa Stock Car. Sim. Já teremos Cobertura em loco esse ano novamente. cobertura em loco de todas as etapas e ingressos exclusivos de visitação ao grid de largada já garantidos para quem for assinante do Grande Prêmio. Muito bem. Cararaci, da Top Term. Como a pessoa faz para ser assinante de Grande Prêmio? Link está aqui na descrição, ok. www.grandepremium.grandepremio.com.br/planos ou assine. Você não sabe? É muito link para eu lembrar. É muito link. Mas está tudo aqui bem. na descrição. Temos um link catonline.com.br /planos. /planos. Vagas.com. Vagas.com para você também lá ingressar o seu currículo. Mas já Seria pode uma entrar grandepremium.grandepremio.com.br que você já vai ter o conteúdo. Nas abinhas tem lá o link para acessar e assinar um dos 3 planos. Kobayashi, Brown e Rossi. Vale. Plano Vale de Valentino Rossi, que é o plano que dá mais... Primeiro programa, já estamos assim. Tá difícil. Encerrado o primeiro bloco, no segundo bloco nós temos um bloco especial, o bloco que GP delícia. Expresso com café, temas variados aqui nesse Drops. Voltamos daqui a pouco. Iper Espresso il. Iper Espresso il.
caffè come se deve. De volta agora sim com o segundo bloco do Paddock GP, regado a café. O GP Expresso, o nosso novo quadro do programa. O elixir da vida, né? Café. É verdade. Quantos cafés você toma por dia? Uma meia dúzia, pelo menos. Você dorme bem? Durmo. Ok. Quer dizer, eu não durmo bem, mas não por causa do café. Ah, tá bom. É por outro motivo, mas... É preocupação, muitas preocupações. Não, é questões de saúde mesmo, no meu caso. Exato. Planos de saúde também estão aceitando para esse quadro. Assuntos expressos que nós vamos tratar rapidinho. Papum. São 4 assuntos. Como diria Elia Júnior, pai bola. Pai e bola. Só que com acertos. Claro. Já damos a nossa patacada. Um beijo para Elia Júnior e para Leila Lopes, que sempre acompanha o nosso programa. E o pai do Marco Greco. Que é o nome dele, como é que é? Não? É uma entidade chamada pai do Marco Greco. Muito bem. O primeiro assunto... Não esquece o teu café, né? É verdade, já vou pegar. Aqui. O primeiro assunto é 7 câmaras na Red Bull. Eu me espantei com o anúncio. Totalmente. Vocês não? Eu me espantei com toda a história. Sai da McLaren. Bom, primeiro que ele vai treinar na Fórmula E, não vai na Fórmula 2, sai da McLaren. E toda a história é tipo em questão de 2 dias, né? Mudou tudo, né? Então, foi muito estranho. Eu achei um pouco estranha essa manobra do 7 câmara. Meu café. Fica à vontade. Muito obrigado. Muito gentil. Tá bem gostoso, inclusive. Tá ótimo. É. Ele. Então, cara, eu fiquei realmente bem surpreso com esse movimento do 7 câmara, né? Principalmente com o movimento para a Fórmula E, né? Ele batalhou tanto para conquistar os pontos para a superlicença. Eu achei que ele ia realmente esticar mais um ano na McLaren como reserva. Não sei se ele já soube de garantias ali nos boxes da McLaren que para 2021 dificilmente ele teria espaço, né? Se eu fosse mudar realmente a dupla do Carlos Sainz e Lando Norris, né? Então, esse movimento para a Red Bull, o 7 câmara caiu para cima também, né? Foi para uma grande equipe, independentemente se ele pegar a Red Bull ou a AlphaTauri, né? Pegou uma equipe que com possibilidades de mudança para 2021. Tem o Daniel Kvyat aí, que a gente não sabe realmente se continua para a temporada, pode pintar uma vaguinha para ele. A torcida brasileira nas redes sociais já está torcendo para o Kvyat dar uma torpedada na Austrália. No primeiro treino livre. Tem o risco dele atingir os pontos na carteira, né? Então, Mas no final das contas, a Red Bull tinha o 7 câmara, aí depois perdeu, voltou a ter. A falta de opção da própria Red Bull é o que acontece. Na realidade, eu acho que nesse primeiro momento, o 7 câmara vai realmente ser um piloto reserva. E não um piloto que vai entrar na linha de sucessão do Kvyat. Eu não vejo dessa forma. Eu acho que a linha de sucessão da Red Bull continua desenhada com o Vips como primeiro nome. E inclusive a Red Bull vai colocar ele no teste de fogo, como fez com o Gasly, de jogar lá para o Japão, na Super Fórmula, que não é uma categoria tecnicamente tão forte quanto a Fórmula 2, mas ela é uma categoria que queima muito piloto. Então, assim, para a Red Bull é aquele negócio de, cara, se você sobreviver é porque você é muito bom. Então, por exemplo, vários pilotos como o Dan Tickton, por exemplo, se queimaram lá no Japão. Assim, vários mesmos. Eles estão na Williams, né? Já me perdi no progresso da carreira. Outros, como o Gasly e o Van Dorn, conseguiram sobreviver e entraram muito mais fortes na Fórmula 1 do que eles estariam em outras condições. Eu quero acompanhar a temporada do Vips. E se ele não se perder no caminho, eu diria que a chance dele estar na AlphaTauri em 2021 é gigantesca. Então, acho que o 7 câmara vai ser um cara para reserva mesmo. Caso aconteça alguma coisa, para andar num treino ou outro, nos testes. Então, por exemplo, um treino livre no Brasil, agora que ele tem a superlicença, coloca ele, vai atrair torcida. Bem ou mal, o Brasil tá sem piloto na Fórmula 1, então você ter um piloto brasileiro reserva chama um pouco a atenção para você. Eu acho que é mais nessa linha, assim, nesse momento eu não enxergo ele como uma ameaça aos pilotos de AlphaTauri e Red Bull. Até porque, né, o Sebastian Buemi tá lá há 42 anos, segundo a última contagem que eu fiz, nunca correu uma prova de Fórmula 1 desde quando era Minardi. Exatamente. Tá desde quando era Minardi. Quando o quê? Era Minardi. Ah, é verdade. Ele só vai passear pelos paddocks da vida, né? O GP do Brasil ele estava aqui fazendo ligações. E a gente precisa ver se ele não vai ter, né, uma ligação com a própria Indy, né? Ele testou pela Carlin, junto com o Nasser em alguns momentos. Em Austin. Não vai correr a Fórmula 2, falou que é desinteressante a categoria. Então precisamos ver esse movimento do 7 câmara, porque também ser ele já é reserva na Fórmula E, né? Já é reserva da Fórmula E, mas assim, a Dragon, o movimento dele é um movimento muito similar ao do Pietro, sim, de ficar como reserva das categorias e talvez não fazer nada. E de ficar flutuando entre as categorias também. Não ter oportunidade nenhuma. Eu acho que assim, o fundamental é que ele corra em algum lugar. Assim,
já não foi só o Pietro, mas outros pilotos não brasileiros já mostraram que se você ficar só na reserva e parado, você não vai a lugar nenhum. Então é fundamental que ele arranje uma categoria fixa para ele e não fique só nos bastidores da Fórmula 1, porque senão só fazer simulador não vai te levar a lugar nenhum. MotoGP sem a MotoGP, né? No Qatar não teve a categoria principal. Foi terrível. Foi terrível. Né? Aí, porque eles também não queriam tirar os pilotos da Moto2 e Moto3 que haviam testado na semana anterior, deixaram lá, vamos correr aqui, vamos manter a corrida. E Alex Espargaró reclamando, Valentino Rossi reclamando, Dovizioso reclamando. Ficou meio... Para começar que assim, eu acho uma aberração a Moto2 e Moto3 terem no final das contas mais corrida que a MotoGP. Para mim isso é um preceito tão básico. A partir do momento que você cancelou a sua principal categoria, de jeito nenhum você corre as outras. Para mim foi o final de semana mais esvaziado da história de todas as categorias do mundo. Porque eu assisti a Moto2 e a Moto3, mas assisti sem a menor vontade. Porque a Moto2 como principal atração, sabe? Não é para isso que é feito. Não, entendi. O fim de semana estava muito esvaziado. As corridas foram boas, a pista é ótima. Eu adoro a pista do Qatar. Mas simplesmente não é isso, entendeu? O básico da MotoGP é você se aquecer com Moto3 e Moto2 para chegar na MotoGP e aí você tem o ápice. Não, assim, para mim, final de semana não rolou e não deveria ter rolado. Ela serve de aquecimento e de suporte para a rainha, né? Então você tirar a classe principal, que todo mundo vai para ver Marc Marquez, Valentino Rossi, e deixar a galera renegada assistir Moto2 e Moto3, acho que foi um tiro muito grande no pé que a Dorna fez. Eu acompanho os relatores, não tem muito o que dizer não. Foi um final de semana bem difícil de acompanhar, sim. Realmente totalmente desinteressante, apesar das corridas, né? As corridas foram muito boas, decididas nas últimas curvas, né? Na Moto2 o Luca Marini liderou 3/4 da prova e acabou caindo na última volta. Então, assim, na questão técnica, as corridas foram excelentes, mas, tipo, todo mundo vai para o autódromo lá em Losail para assistir o Marc Marquez, para assistir os caras grandes, né? Rapidamente, um adjetivo para a transmissão do Fox Sports. Ok. Boa. Muito bem. Até o José e o Edgar Mano Filho, os caras têm experiência. Gostei né? dos comentários. Quem é o Edgar Mano Filho que está narrando? Pouca experiência. Um beijo para o Edgar Mano Filho, que esteja aqui nos próximos programas conosco. Os caras têm mais de 20 anos de cobertura, não tem como... Não, mas tecnicamente foi boa transmissão e deu bem para ver legal. o esforço deles para procurar pronúncia, para entender quem era quem. Porque, assim, além disso, eles estrearam sem MotoGP, né? É muito mais difícil você estrear só com Moto3 e Moto2. Sim. São muito mais motos e pilotos bem mais desconhecidos. E a gente está acostumado com a transmissão do Sport TV desde quando? Exato. A mesma dupla era 10 anos. Causou essa estranheza de não ter mais o Fausto e o Guto, mas o Theo e o Edgar, assim, o que eles narram de automobilismo há tanto tempo, a voz do Theo já é... Você associa... Segurança, né? Ele associa uma segurança de transmissão muito grande. Então acho que não foi primorosa, mas não foi ruim, longe de ser ruim. Não ter sido primoroso porque, tipo, as categorias não foram primorosas, sim, né? sim. Mas com certeza teria muita qualidade com a dupla transmitindo. E mais o Tite, né, que também comentou. Simões, Geraldo Sim, Tite Simões. Que é muito bom de também. experiência. Muito bom também. E claro, é bom lembrar que a produtora da transmissão foi Juliana Tessa. É verdade. Ajudou bastante até o José nessa transmissão. Stock Car 2020, a quantas anda a Stock Car? O que nós esperamos? Antes da gente falar Stock Car, rapidinho, Antes só de para falar, registrar que o Nagashima ganhou na Moto2 e o Arenas ganhou na Moto3. Muito bom. Inclusive, eu acho que o Arenas tem grande chance de ser campeão esse ano. Foi tão bom que eu não lembrava quem havia vencido. Agradeço ter me lembrado. Podemos ir para a Stock Car? Stock Car. A Stock Car tem uns carros novos esse ano, Gabriel. Quer dizer, a Stock Car vende que são carros novos, mas na verdade é a mesma estrutura ali que você adapta para ter uma coisa... Eu gostei dos carros, porque eu me incomodava muito com o fato de, teoricamente, ser uma categoria que deveria refletir na rua e não tinha absolutamente nada a ver. Agora, pelo menos, tem algumas coisas mais parecidas com o que são os carros de rua. Isso já me deixa um pouco mais confortável. Assim, olhando as fotos ali de frente, os carros pareciam muito mais o que eram os carros brasileiros de marcas, anos atrás, do que eram os carros da Stock. A Stock tinha aquela frente... gordona, com aquele farol desenhado, aquilo, eu achava bem feio aquilo. Agora tá mais legal, assim, acho que tem mais a ver com a rua. Bom, a gente falou com o Vitor Gens para a newsletter do GP, ele testou os carros, ele falou que no primeiro momento eles estão um pouco mais lentos,
mas que isso pode ainda ser aprimorado. Mais lentos que o ano passado, Isso. não entre eles. Não, mais lentos que o ano passado. Os dois estão equiparados, tanto da Toyota quanto da Chevrolet. Mas eu tô curioso para ver como as equipes vão lidar com um carro que é diferente. Ele é diferente do ano passado, é um carro que vai dar mais trabalho para acertar. Tem a montadora nova também, né, Gá? Exato, Tem uma mas acho que montadora. não só isso, porque a Chevrolet está muito diferente do que era no passado. Mudou toda a aerodinâmica do Mudou do tudo. carro, Então, né? assim, as equipes estavam no automático até o ano passado. Elas entravam, viravam ano como se tivesse continuado o carro. Sim. Os títulos do Serra eram uma prova disso. Assim, o Meinha é genial, fantástico, mas era basicamente acertar o que já estava certo. Agora não, agora você tem um carro que é quase do zero para você refazer tudo. Eu tô curioso para ver esses primeiros momentos, porque o teste da Stock ele é dias antes da primeira prova. Né? Então você já chega, se você andar bem no teste, a chance de você ganhar a primeira corrida é gigantesca. E se você andar mal no teste, você vai andar mal na primeira corrida, porque é muito perto. Algum destaque especial para essa de notícias, de informações? Eu acho que a minha curiosidade é o Guilherme Salas, né? Veio da Stock Light, subiu para Stock Car agora, para ver como é que ele vai reagir. Na KTF? Para ver como é que ele vai reagir durante o ano, né? Uma categoria de estreia para ele. E eu acredito que ainda com essa... E a Toyota agora também, né? Como montadora entrando na temporada. Investimento o que é raro acontecer no investimento em uma montadora no automobilismo, a Toyota brasileira entrando. Exatamente. Então, com um braço na Argentina, junto com o Barrichello e tal, né? Então, tem bastante coisa legal vindo aí para a Stock, né? Mas, para mim, como destaque, eu deixaria o Salas e esse movimento interessante da Toyota como montadora para essa temporada. Não teremos, por enquanto, seu ídolo Alonso na corrida de duplas, né? Pois é, uma pena, mas eu estou bastante esperançoso com o Matias Rossi. Aliás, como Por quê? Porque além de ser lindo, Tá. é um baita piloto. Ele é muito bom. Ele é um ótimo piloto. Também. E a minha expectativa é como a Stock vai crescer e se aproveitar dessa junção com o TC da Argentina, porque a gente sabe que o turismo carreteiro na Argentina ele é muito forte, o automobilismo lá é paixão, lota muito mais autódromo que aqui, eles amam automobilismo, e esse intercâmbio do Barrichello e da Toyota migrando entre Argentina e Brasil, e como a Stock vai se aproveitar disso. A gente sabe que a Stock estava capengando e ela está num momento diferente do que ela estava há alguns anos. E essa junção com a Argentina, eu acho que vai levar a Stock ainda mais além do que ela já está hoje. E hoje, se a gente for ver, é o único campeonato garantido todas as etapas sem coronavírus. Por enquanto. Porque se está chegando no Rio Grande do Sul, já são 3 etapas a menos. Exatamente. Porque o Super TC vai correr lá, né? Junto com a Stock. Sim. Vai. Assim, não tem, é o que eu falei, não tem nenhum campeonato no mundo Mas garantido hoje o 100%. mais safe assim, hoje é exato, Stock Car. exato. Vem cá. Cabe Super TC Stock em Santa Cruz? Eu já tive lá, não me parece. Lá eu nunca fui lá. Eu espero que sim, porque é uma A gente espera oportunidade. que caiba. Eu acho que eles não ocupam uma grande estrutura, porque... Quantos carros tem na Super TC? Uns 25? Eu acho que é mesmo. Acho que é entre 25 e 30. 25 A e Stock 30. vai ter 30 esse ano de novo. 30 a 30 e pouco. Eu espero muito que tudo esteja bem Vai planejado, ser bem porque legal. eu concordo muito com o Berton, é uma oportunidade única, esse intercâmbio que o Barrichello e o Rossi ajudaram muito. Cara, trazer a Toyota para cá, nesse esforço junto com a Argentina, foi fundamental. Eu fiz uma entrevista com o Camilo ano passado, para o Grande Premium, e a gente falou sobre muitos temas, entre eles sobre o momento da Stock. E o Camilo falou uma coisa que ficou na minha cabeça e eu concordo muito com ele. A Stock teve um momento de baixa muito grande, ela se recuperou muito bem, mas ela passou a ficar estável durante muitos anos. E é uma estabilidade que incomoda de vez em quando, porque não é uma estabilidade fantástica, é uma estabilidade média. Então faltava esse passo que pode vir agora, internacionalizar a marca, correr lá fora, trazer gente de fora para cá. É fundamental que a Stock aproveite esse momento. Uma montadora nova era fundamental, correr com gente muito boa aqui da América do Sul era fundamental, atrair público novo e continuar expandindo. Continuar expandindo, porque se você ficar no campeonato com uma pista só recebendo 3 etapas, não cresce... Interlagos, por Exato, não cresce o número de equipes perdem um carro, ficam 3 carros escondidos a temporada toda, isso não é bom. Só acho que a Stock está errando, nem só as equipes e até os pilotos estão errando nas divulgações das duplas, para a corrida de duplas. Corrida de duplas que ela nasceu para ser uma vitrine da categoria. No começo vinha uma galera muito forte de fora. E hoje eu acho que o grande nome que vem é o Felipe Albuquerque,
que vai correr com o E Rubinho. o Félix da Costa. E o Félix, que é figurinha carimbada. Mas tá muito lento, né? Pois é, tá São muito 9 lento. Hoje, duplas. hoje, terça-feira, o Júlio Campos anunciou que vai correr com o Fábio Carboni, Acho que foi a 9ª dupla, certo? nona dupla. Tá muito lento. Muito E lento. é dia 29, a E primeira etapa já é no fim do mês campeonato. agora. Tá bem lento. Então a gente já tinha que ter uma lista com todas as duplas, até pra gente trabalhar a divulgação. E não tem. Tudo bem. Para encerrar, né, esse bloco GP Expresso, Ah, que alegria. O nós momento. queremos falar de Big Brother Brasil, movimentando o país inteiro, né, as torcidas, As redes sociais, as redes principalmente. sociais, a vida, Efervescentes. Para quem você tá torcendo? Eu tô torcendo pra Babu Santana, mas eu gosto muito de Felipe Prior, da Thelma e da Rafa Kalimann. Me parece que também é a minha... A Rafa, talvez nem tanto, mas Prior e Babu, para mim, é a essência do programa. Lindos, maravilhosos. O que nós temos aqui? Ó? Ultra Pop. Nós temos um Ultra Pop aqui aparecendo. Momento ultra pop no Paddock GP. Cara, esse Pyong pra ser chato pra boné, falta Maravilha, muito né? ainda, né? Jesus. O que é o ultra pop, O Vitor? Ultra Pop é um site de cultura pop do grupo, da Holding Grande Prêmio. Da Holding. Da Holding Grande Prêmio. Estreia na próxima semana oficialmente. Várias novidades vêm aí. Acessem ultrapop.com.br. Vale muito a pena. Para quem que o senhor está torcendo, André Gabé? Babu Santana, claro. Também. Claro. Que homem. O cara que fez o Tim Maia não tem como ser ruim, velho. Não tem como não ter torcida pra um cara desse. E o senhor? Babu Santana, até pelo comportamento dele. Os discursos eu acho muito coerente. Ele, até por ser mais velho do que a galera que tá lá. Ele não tem nada a ver com o perfil Exato, de ele Big não Brother. tem o né? perfil Big Brother. Que é até nas últimas 5, 6 edições era o perfil bombado babaca. Ele não é bombado e muito menos babaca. E tem Ele vários é lá, inclusive. muito coerente. Eu gosto muito de quando ele começa a falar no começo do programa ou o discurso que ele fez do empoderamento Feminino. feminino dos negros nos Estados Unidos, de como ele sempre teve que batalhar. Até a história de vida dele, eu gosto muito, torço para que ele saia vencedor. E você, quem que é o seu favorito? O meu tá entre Babu e Prior. Só porque você é Prior, vizinho. o Prior, olha... Existe dupla dinâmica melhor hoje do que Babu Santana e Felipe Prior? Não, não existe, cara. O Prior Talvez é um Ana bombado Maria ou o babaca. José, mas não. Não, O Prior é Não. um bombado babaca, mas é uma personagem incrível. Não fala assim dele. Não, é uma personagem Não fala assim cativante. de Piripiri. Não fala assim de Não, Piripiri. mas ele é o perfil. Eu acho que que Felipe Prior caminha a passos largos para entrar entre os 3 maiores participantes de todos os tempos do Big Brother. Não estar torcendo por ele, no caso eu torço pro Babu, não significa que eu não acho que ele seja um dos maiores de todos os tempos. Ele tem defeitos, é bom Sim, colocar ali. eu acho que Muitos, assim, eu acho que o inclusive. começo do programa queimou absolutamente ele, porque ele se aproximou de pessoas muito erradas. E aí, principalmente, eu diria que o Lucas, o Adson e o Guilherme. que estão no perfil que o Berton falou, né? Sim, Bombado, eu babaca. acho que os 3 eram muito, muito errados. E o Felipe no começo parecia tão errado quanto eles. Mas o jeito que ele tenta se desconstruir, por mais que ele diga que não, que ele diga que eu não mudei nada, coisa e tal, ele muda, porque ele escuta muitas pessoas. Por mais que ele tenha um comportamento que às vezes parece um pouco agressivo, ele escuta muitas pessoas. Quando ele quer conversar, como foi no Quarto Branco com a Manu e com a Gisele, ele vai muito bem. Ele tem posicionamentos interessantíssimos sobre cota racial, sobre ressocialização. Ele admite que ele é um cara super machista e que a geração dele é machista, e realmente é. Ele tá bem- Cara, tá a bem- nossa geração é muito machista. Ele tá bem antenado com relação a isso, eu inclusive. Tem muitas vezes que eu me identifico com ele, porque assim, eu sou um cara de classe média alta daqui de São Paulo, heterossexual, cresci no meio de uma escola particular, com um monte de amigo muito machista. E, cara, a minha educação, por mais que a minha família não tenha me educado para ser machista, o meio me fez machista, sabe? E eu sou um cara em desconstrução. Por mais que eu não me considere machista, eu sei que eu estou em desconstrução e que eu aprendo muito com as pessoas. Então, por isso eu não vou apontar dedo para ele. Eu acho que ele faz muito bem isso de tentar entender as pessoas, de ouvir, de admitir que ele tem problemas. Agora, eu acho que o Babu está num estágio diferente do dele, entendeu? Até porque é outra geração. Outra geração. Pais, a origem é completamente diferente. Exato. E a história do Babu me cativa muito mais. Mas eu acho uma personagem fantástica. Assim, segunda-feira, cara, é impressionante. Cada jogo da Discord é uma surpresa nova. Não, é um porque... jogo Felipe Prior da Discord. Exato. É impressionante Na como segunda-feira ele domina. pior, né? Na É dele. segunda-feira é dele. É dele. Impressionante. E às vezes nem porque ele quer, assim, ele chamar a Marcela, depois devolvê-la ali no pódio é... Poderemos falar de Marcela também? Ou... Não, nós estamos acabando o programa. O quadro. Semana que O vem? bloco, a vida. Vitor, você é team
Babu também? Sou Tim Babu. Tim Babu. Caio também? Tim Prior. Prior. Muito bem, as pessoas estão aqui. O que importa é que o Daniel não ganhe nada nesse programa, eu fico feliz. E não se preocupe que Alemão Moura criou muito bem você. Não, Alemão Moura me criou muito bem e está torcendo para Babu Santana. Ah, eu amo Alemão Moura. Preciso conversar Alemão com ele. Moura, inclusive, sempre está do lado certo das escolhas. Sim. Bom, e o Gá falou de estarmos em desconstrução, a convivência com as meninas do site ajuda bastante também, né? A Ju, o Nath, então sempre... Evelyn também, então É sempre uma coisa que a gente conversa bastante. Então, mesmo, então né? sempre Que a gente ajudando acaba a gente, assim, aprendendo e entendendo. E o ideal é sempre escutar, né? Eu acho que a gente está numa posição de escutar muito. E aí eu falo de todos os direitos, de todas as minorias, eu gosto muito de escutar. O Babu falou isso. O Babu falou, eu tenho que escutar e entender, e entender por que está causando incômodo. Eu posso achar errado, mas eu tenho que entender por que a mulher está se sentindo incomodada com o que a gente faz. Isso faz muito sentido. Vai ter muita vez que você vai falar umas coisas sem pensar e sem perceber que você está agredindo alguém, ofendendo alguém. Cara, para e ouve, entende por que você está errado. Faz uma reflexão. E é isso que eu levo para a vida. E trazendo para o nosso mundo de automobilismo, que é tão masculinizado, a gente vê uma série de comentários dos homens Exato. em relação à cobertura de mulheres, à presença de mulheres, que é absurdo e que a gente condena por tudo. Inclusive, teve a matéria que a Nath fez com a Monisha, né? Ex-dona da Sauber, que falou sobre isso, né? Falou bastante. Claire Williams falou também. A Claire Williams falou sobre isso também, né? Em entrevista. Então, mais uma prova aí dentro do nosso meio. Muito bem. Está terminado o nosso segundo bloco, o nosso GP Expresso, no oferecimento de Illy. Que café delicioso. Quero mais. Café 11 de 10 esse café. 11 de 10. 11 de 10. Muito bom. Esperamos ter mais momentos assim. Porra, eu quero morar nessa cafeteria. Vou roubar. Você quer mais um café, Vitor? Por favor. No intervalo? No próximo bloco, nós vamos coçar o peru, depois pro Babu reclamar. E pro terceiro bloco, teremos Fórmula 1 no final de semana. Eu não sei, mas Nós viremos com mais vigor do que Daniel, né? Eu não sei. Viemos com mais vigor do que Daniel. Eu não sei. Voltamos daqui a pouco. De volta para o terceiro e último bloco do Paddock GP, já passando a palavra para Rodrigo Berton. Não, o Vitor esqueceu no final do segundo bloco de pedir o like da galera que está assistindo a estreia da temporada do Paddock GP no YouTube. Então, fica aqui o pedido. Clica aqui embaixo no joinha, se inscreva no canal e ative as notificações para receber todo o conteúdo em vídeo do Grande Prêmio. E também para quem está acompanhando a estreia, a Gabriel Curti me lembra muito bem agora, o seu superchat é muito importante. Por quê, Vitor? Quem colaborar a cada R$10 vai ganhar um selinho para um sorteio na semana que vem, quando o programa for ao vivo. Sortearemos um negócio muito legal. Então, já deixe seu dinheiro, garanta a sua participação nesse sorteio. Se uma participar, apenas que garanta R$10. Vai ganhar um sorteio sozinha. Então, já veja aí quem é que está dando o superchat nesse programa. Vai ser a nossa Mega Sena, né? Então, a cada R$10 a pessoa ganha um voucher, um selinho. Voucher, isso. Então, quanto mais contribuições, mais chance de ganhar. Exato. Ah, muito bom. Quase uma telecena. Quase. Agora, se a pessoa mandar 20, ela ganha 2 de uma vez, né? Sim. Ganhar R$29,99 é azar dela. 2. 2. Tem que ganhar 30. Perfeito. E a cotação do dólar é a de hoje. É. Se mandar 4,73. Funciona que nem o selinho daquela rede de supermercados. Exato, Você tem que aquela. gastar tanto para ganhar o selinho. Se Exatamente. faltar 5 centavos, você não ganha o selo. Isso. Falando em selo, o selo foi rompido entre as equipes da Fórmula 1. Foi. Nós, antes de falarmos do começo da temporada, nós tivemos um probleminha ali entre a FIA e a Ferrari. Vieram com um acordo secreto. E temos um probleminha que saiu hoje também, né? E aí surge um segundo problema da Mercedes, que vai ter que mudar o seu freio porque a Red Bull foi lá chorar as pitangas. Mercedes Ou seja, e Mercedes Rosa. A Mercedes Rosa também está envolvida? Tava como Isso é suspeito. uma cópia, né? É verdade. Faz sentido também ter uma mudança. O sistema de freio não mudou. Antes de começar a temporada, não basta o coronavírus. O acordo secreto da Ferrari. Bom, primeiro que me é estranho o acordo secreto, porque eu penso da seguinte forma. Falaram que tinha um acordo para falar assim, não, é que nós jogamos às claras, né? Porque se alguém vai e descobre que tem esse acordo secreto, malham as duas. Só que, a partir do momento que a FIA vai lá, depois se explica com as 7 equipes reclamando ali sobre esse acordo. E aí ela fala assim, olha, nós não achamos nada. Pô, como é que você acusa alguém, você não acha nada e você culpa esse alguém? Então a Ferrari sai como vítima da história. Né? No fim das contas. No fim das contas, sai como vítima da história. Com O certeza. que bota isso para a Fórmula 1 nesse início de temporada? Eu acho que o cenário é um tanto desesperador, porque
é bom lembrar que a gente está em ano de Pacto da Concórdia, que o regulamento vai mudar para 2021 drasticamente. Então é o ano que as equipes precisam estar em acordo para assinar uma série de artigos novos de um novo regulamento. E elas não me parecem nem um pouco em acordo nesse primeiro momento. Nada. Porque, como você falou, tudo começa com Ferrari contra o mundo, né? E aí, nessa semana, Red Bull contra Mercedes. Então, as três grandes forças do grid estão cada uma para um lado. Claramente, elas não fazem a menor questão de fingir que não estão. E, ao mesmo tempo, as equipes menores, todas uma muito forte contra a outra, especialmente contra a Mercedes Rosa, a Racing Point, que copiou descaradamente o carro da Mercedes de 2019. E não fez nada de errado, estava no Não, regulamento. está no regulamento. O problema é do regulamento de permitir uma barbaridade dessa, mas enfim, isso é outro assunto. Então, é um cenário muito preocupante para mim, não só para essa temporada, para a temporada que vem. Que é uma temporada que vai mudar as coisas, que teoricamente vai mudar a ordem de forças do grid. E se as equipes não se acertarem, não vai acontecer. Então, eu acho que o pior cenário que era esse, das equipes começarem a brigar justamente agora, no último momento da era híbrida 2014-20. Pois é. Essa Fórmula 1 vai começar quente na Austrália, mas com uma guerra de bastidores. Bom, a gente é até um pouco esperado, né? Eu acho que teve um pouco também da... Eu acho que essa questão do regulamento, a gente discutiu bastante o regulamento ano passado, né? E eu acho que abre a brecha para discutir de novo aquela questão da F1A contra que é a F1B, tipo, de certos privilégios para a F1A, para outros não ter tantos privilégios assim, né? Foi um anúncio meio obscuro, inclusive, né? O anúncio do acerto entre FIA e Ferrari. Eles permitiram o motor, depois não permitiram mais. Então, tá muito bagunçado, né? Acho que começa, não só quente, acho que começa efervescente, inclusive, eu diria. E eu realmente acredito que o Pacto da Concórdia aí tá bem distante de ser assinado. Até porque nesse me primeiro parece momento. que as 7 equipes que não usam motor Ferrari estão bem unidas, se não forem Bom, atendidos os desejos dela. E as equipes anunciaram em conjunto, inclusive, foi né? bem orquestrado, os statements saíram todos ao mesmo tempo. Então foi uma coisa orquestrada entre as 7 equipes. E obviamente a gente sabe que a Ferrari e o resto da Fórmula 1 é um peso e duas medidas, né? Então tem um peso para as outras equipes e tem um peso para a Ferrari. Então ficou um pouco estranho mesmo esse caso do motor. Puniu por quê? Porque assim, na verdade ela acabou punida porque no fim daquele comunicado fala assim que a Ferrari vai ter que prestar um serviço comunitário de auxiliar na descoberta de combustível. Ou seja, você está punindo a Ferrari. Se você está punindo, ela está errada. Exato. Mas ela não achou culpa. Então não faz o menor sentido. E por que assim, não ter sido às claras? Não ter falado, aconteceu isso, nós não achamos. Quem que foi punido há E alguns foi anos isso. que teve que fazer serviço comunitário e foi ser... O Verstappen foi... No GP do Brasil. O Ocon. No GP do Brasil. Não é também a pior coisa do mundo, né? Quer dizer, não sei que... Tivessem trocado socos, tipo o Piquet e Salazar, Mas essa alguma história coisa de nesse... serviços comunitários ficou um pouco estranho mesmo. A Ferrari sai como vítima da história. Pois é. A Ferrari não é tão vítima assim quando faz um carro que não parece ter sido tão bem feito, né? E aí o Mattia Binotto vem com aquelas... Não, é verdade, o carro é horrível. Não vamos vencer na Austrália. Bom, ele assinou o atestado de incompetente, né? Um sincericídio. Claro. Eu acho que o pior desse cenário é que a Ferrari começa a temporada completo inverso do que começou ano passado. Porque ano passado ela foi muito bem nos testes de pré-temporada, aí chegou na Austrália, ela andou realmente mal, mas, de novo, a Austrália é aquela primeira prova que a gente sempre fala que não considere que isso vai ser a temporada. Porque até chegar na Europa, a temporada acontece muita coisa que não tem muito a ver com o que vai ser o retrato fiel do campeonato, né, das outras etapas. Quando a gente chega lá, Barcelona, Mônaco, esse ano Holanda, aí que a gente vai ver realmente qual que é a ordem de forças, quem que vai andar bem nas outras pistas com condições parecidas. A Austrália nunca foi um parâmetro para o campeonato. Mas acho que esse ano já tem uma ordem de força pré-definida, né? Eu não acho muito, porque assim, por exemplo, eu acho que nesse primeiro momento na Austrália pode acontecer qualquer coisa. Se a gente voltar alguns anos, a Sauber andou em quinto na Austrália, a Haas sempre faz quarto, quinto lugar lá. Meu, há 2 anos Não perde a porca. Então, há 2 anos a Haas perdeu uma chance de pódio duplo lá. Então, assim, é um mundo diferente. A Fórmula 1 europeia da Fórmula 1 oriental são mundos diferentes.
Agora, a Ferrari não foi bem nos testes, essa é a questão. Não é que ela foi mal na estreia. Então ela chega muito sob dúvida. Um detalhe assim, eles falaram que não iam bem. Eles falaram que não iam demonstrar a performance deles, mas assim, ter toda essa verdade o tempo inteiro, assim, ó, não vamos bem? Não vamos bem. O carro não é bom? Não é bom. Tem defeito aerodinâmico? Tem. Não é bom na reta, como não era no ano passado? Então assim, tudo que passa, me passa a impressão de fato que é verdade. Eles vão chegar lá para andar lá. E quando o carro quebrou, justamente quando eles foram forçar o carro? Pois é. Então, eu tô vendo aqui, tô procurando, na verdade, a previsão do tempo. Vamos ver. Tá escrito no roteiro. Enquanto você procura no roteiro, eu tenho uma pergunta. Pode fazer a pergunta. O Rafa Leal, @RafaLeal no Twitter, ele pergunta que, tirando Ferrari, Mercedes e Red Bull, o que podemos esperar das outras equipes do grid e seus principais pilotos? Acho que a grande curiosidade nessa temporada é a Williams, né? O que eles fizeram do ano passado para cá, se a gente for contabilizar, a Williams tem em 2 anos somou 8 pontos no campeonato inteiro. E eles já conseguirem levar o carro pronto já para os testes em Barcelona, já é uma vitória, né? Não andar em último, né? E não andou em último, exatamente, né? Então, eu acho que a grande questão aí vai ser a Williams. Eu acredito que é a grande curiosidade. E tem a Mercedes Rosa, né? Eu acho que é muito mais curioso a Racing Point mesmo. Acho que a grande questão desse pelotão intermediário vai ser o desempenho da Racing Point, porque... Do primeiro piloto. Cara, é óbvio que eu acho que a partir do momento, se o carro for realmente o que deve ser, se for realmente a Mercedes de 2019, até o Stroll vai andar bem. Não, mas assim, o problema dele a gente sabe que é andar na classificação. Né? A classificação pra Ele classifica muito mal. E aí que tá, porque assim, se ele andar mal na classificação como ele andou no ano passado, ele largar, sei lá, um 13º, com esse pelotão da Fórmula 1B que parece muito mais próximo, ele não vai conseguir passar todo mundo. Sim. Vai ter que ser estratégia de boxe o tempo inteiro. Então, o Pérez anda lá na frente, ele vai ter que recuperar E ele também não é muito bom de ultrapassagem, né? Ele é afobado. Ele é bem afobado. E se ele largar em 13º, já vai ser um ótimo resultado para ele, porque né, ele tem fama de ficar no Q1 já. Então, o Pérez também não é um grande classificador, né? Mas o Pérez passa por Q2, né? O Stroll não estava nem isso. Mesmo então... assim é pouco. Assim, eu acho que problema de classificação a Racing Point vai ter porque os dois pilotos não são especialistas nisso. Mas a chance deles terem um ritmo de corrida bastante superior à das outras é considerável. Assim, eu acho que a Racing Point começa o ano como quarta força muito destacada, assim, com possibilidade de incomodar as primeiras equipes. Eu não duvidaria que encomendasse a Ferrari. Nem eu. Não duvidaria. Eu acho que dá para beliscar um pódio, inclusive, com o Pérez. E vai beliscar alguns... Bons pódios, bons pontos. Só para não deixar passar, a previsão do tempo é de pancadas de chuva na sexta-feira. Vão estar encoberto no sábado, só entre nuvens no domingo. Não vai chover então? Na sexta. Pancadas de chuva na sexta. Na corrida não. Mas aí... Não, mas a Fórmula 1, pela previsão, o site é o AccuWeather, a fonte. Não é o aplicativo da Evelyn. Não. Garante as coisas. A Fórmula 1 inicia os trabalhos oficiais com chuva. Tá. Então a primeira atividade dos carros na pista não vai servir para muita coisa para a corrida. Então isso aumenta o que o Galo estava falando, que a Austrália não é muito parâmetro de força estabelecida. Porque se muda alguma coisa e chove no sábado também, mistura, embaralha o grid. Bom, me parece pelo menos que, independente de saber ou não, Mercedes e Red Bull estão bem à frente ali. Até porque tem um detalhe, talvez que as pessoas não tenham pegado nos testes de Barcelona. As últimas voltas do Verstappen, naquele teste, ele tirou o pé completamente. Ele tirava no último setor. Claramente. Né? Para não mostrar que nós estamos forte ali, como é que nós estamos desempenhando. A melhor volta foi do Bottas, né? Foi do Bottas. Mas assim, se ele quisesse fazer tempo, ele teria Seria feito. do Verstappen. A última volta do Verstappen, ele perdeu mais de um segundo no último setor. Então. E ele estava fazendo de propósito em voltas seguidas. Ele vinha e no final ele... E como a AlphaTauri é uma Red Bull do ano passado copiada também... Igualzinha também. Assim, eu estou muito na expectativa de como vai ser esse ano, principalmente das equipes clones. Como vai ser o desempenho de AlphaTauri. E desse Pierre Gasly, que com o carro do ano passado da Red Bull não andou bem. Mas no traje Toro Rosso AlphaTauri, ele me parece um piloto muito menos pressionado que desempenha. E casa bem, né? Eles casam bem. Eu acho que tem tudo para o Gasly disputar esse título simbólico da Fórmula 1B. Acho, inclusive, que se ele tivesse feito a temporada inteira no passado pela Toro Rosso, ele já teria feito um top 3 ali, do pelotão intermediário. Assim, porque bater o Sainz era impossível,
mas o Norris acabou com uma pontuação bem baixa, apesar de ter tido um ano bom de desempenho, a pontuação dele foi baixa. Não dava para o Gasly ter ficado ali em segundo ou terceiro no meio do pelotão. Esse ano eu acho que ele é um dos favoritos, até porque a Racing Point, teoricamente, tem um piloto que vai pontuar bem, né, e o outro que vai, eventualmente, fazer um grande resultado, porque o Stroll é desses, né, às vezes ele surge do nada na frente, mas eu não boto minhas fichas nele, acho que o Pérez vai andar realmente bem. A McLaren é uma equipe que está em evolução faz algum tempo, então não dá para descartar ela. A Renault tem uma dupla forte, né? A Renault, cara... Não, a dupla é forte. A dupla é forte. O carro mas... a gente não garante a mesma. Até viu uma melhora, mas não sei. Então, a Renault parece ter melhorado, mas eu não acho que essa melhora seja a ponto de buscar a McLaren e nem de alcançar os carros do ano passado de Red Bull e Mercedes. Então, nesse ponto, é um começo de ano meio esquisito para eles. Eu acho que a Renault está na F1C. Que ela vai brigar ali com Alfa Romeo, Williams. Não, acho que está na frente. Eu acho que ela vai... Mas a Renault briga com AlphaTauri e Racing Point? Eu acho que ela está abaixo de AlphaTauri e Racing Point e da McLaren, mas eu acho que ela está acima das outras também. Eu acho que ela está meio que ilhada. Porque, teoricamente, a cópia da Ferrari era para ser a Haas. Só que o carro da Haas não é bom. E a Alfa Romeo não é uma cópia também? Não. Então, eu acho que a Alfa Romeo, nesse primeiro momento, é a 8ª força ali do grid e a Haas vai brigar com a Williams. Também porque tem um piloto só e um apêndice Exato. italiano, Giovinazzi. E esse piloto só tá com uma vontade de não guiar. tá mais muito Nossa, afim, não. Tenho notado. O Kimi, pra ele... O segundo semestre dele foi grotesco ano passado. Ele ligou o F, né? Meu, foi péssimo. Ele fez umas 2 corridas decentes no segundo semestre. Sim. O resto foi horroroso. Foi verdade. Bom, a Haas não acho que vai substituir, não vai andar como andou nos últimos anos, né? Não é possível que vai fazer 4º e 5º, Não. como o que apresentou na pré-temporada. Se a Haas conseguir andar na frente na Austrália, é só porque é a Austrália. Porque não é possível que esse carro, pelo que demonstrou na pré-temporada, seja minimamente capaz de frequentar pontos. Assim, era um carro que não conseguia dar tantas voltas quanto outros carros, era um carro que, quando ia para os pneus mais macios, não andava tão bem quanto outros carros da Fórmula 1B, teve problemas em alguns dias, tem uma dupla muito inconstante, tem um piloto que é quase inconsequente e o outro que tem um psicológico muito frágil. Então, cara, eu acho que a Haas tem mais chance de ser superada pela Williams do que brigar na Fórmula 1B. Parênteses, vimos todos o Drive to Survive, Nossa Senhora. Sim. o capítulo da Haas. Sim. Me espanta como ele não foi mandado embora. Não, me espanta como ele não tem apanhado. Quando ele quebrou Do Steiner. É um spoiler, desculpa, se você não viu. Um problema seu. Foi um abuso, né? Já devia ter assistido, que Exato. já faz Foi logo muito tempo. essa caceta. Foi um abuso que ele E fez. se você não assistiu, tentou o review de todos os episódios no Ultrapop. É basicamente o que a gente falava em todos os nossos programas, que foi comprovado na série. Foi na Inglaterra, né? Quando teve o problema entre os dois. Sim. Que ele quebra a porta do motorhome do Steiner e ele não é mandado embora. E o Steiner sai cuspindo marimbondo, né? E assim, por mais que o Grosjean seja o cara que mais faz besteiras e mais prejudica a equipe, geralmente quando eles batem é culpa do Magnussen. Sim. Né? Impressionante. Mas geralmente todos os acidentes que o Magnussen está envolvido, ele é o culpado, né? Exato. O Magnussen, ele é um imã de catástrofe. Pra mim, o Magnussen é o De o pior... quê? Catarro? De... Você falou de Não, de catástrofe. Você falou catarro. Não, eu falei catástrofe. Ah, que susto. Calma. Sim. Sim, ele é um piloto que gosta de contar. Ele gosta, ele é... Eu acho que o Magnussen, ele tinha que ir pra turismo. Que nem o pai. Vai correr com o pai, né? Exato. No INSA. Tá? Onde pode bater na galera, tem toque. Vai correr na NASCAR. É um absurdo a dupla. Não. Demo por isso. É um absurdo essa dupla ter Não, pra sido mim- mantida na Haas, né? Uma equipe americana, com tanto piloto americano bom, até brinco com o Gá, não mexam na nossa Indy, deixam Exato. o Neil Garden e o Rossi lá. Exato. Mas é um absurdo, nem o Neil Garden nem o Rossi tá num dos carros da Haas. É um absurdo os dois estarem na Haas, né? O Grosjean e o Magnussen. É um absurdo a Haas estar na Fórmula 1. Não sei. Não. É o último ano dela. Eu simpatizo com a equipe pela Eu história gosto de da ser uma equipe. equipe americana e tal, tem Eu tal gosto da sorte. história. E por ter entrado tão bem na Fórmula 1. Sim. O começo da Haas é uma coisa genial. E aí quando eles conseguem passar e não virar a 4ª força do grid, caraca, que time bom, né? Que gente esforçada. Só que, assim, a temporada passada eles caíram no maior conto do vigário dos últimos tempos com a Rich Energy, que Nossa. todo mundo sabia que era. E aí depois que desfez a parceria, eles ficaram lá quebrados e não conseguiram melhorar. E esse ano eles chegam com potencial de pior equipe do grid. Então, se isso acontecer, aí eu acho que é meio fim da linha. Assim, foi
uma história de Cinderela que durou ali 2 temporadas e depois nunca mais. Mas, Bom, não sei, eu espero que eu esteja enganado. Eu quero que a Haas continue no grid, principalmente porque agora o carro voltou a ser raiz, não aquele carro cópia da Lotus. Mas se for para ficar fazendo figuração no grid, com uma dupla ruim, aí não faz diferença, sinceramente. E eu acho que esse problema da Haas ele esbarra no problema dos pilotos. A falta de resultados, obviamente a gente sabe que na Fórmula 1 o dinheiro vem com resultado. Então como os dois, um bate no outro, a equipe não aperta a porca direito quando vai fazer bom resultado. Então esse amadorismo da Haas técnico acabou transformando isso tudo num conto de fadas, né? Na história da Cinderela, às avessas. Tudo bem. Não falamos do Hamilton. Como diria uma torcida do Rio de Janeiro, é o cheirinho de hepta? Cheirinho, eu diria um cheiraço de hepta. Muito. Eu acho Uma bem. borrifada, né? Se não acontecer, é zebra. Bem impossível que ele não seja heptacampeão esse ano. Bem impossível. Ele só tem um adversário? Ele mesmo, né? Ele mesmo? Não é Verstappen? Eu acho que é o Verstappen. Não, o Verstappen eu acho que ele vai competir. Eu acho que ele. Tava esperando pra... Calma, esse ano eu prometi que eu ia começar mais tranquilo tá. com relação ao menino Valtteri. Tá. Eu acho que o Hamilton com a cabeça em dia, focado no que ele tem que fazer, o único... Eu acho que o Verstappen esse ano consegue mais vitórias do que ele teve no ano passado, por exemplo. Então, Já é alguma coisa pra ele, tipo... Uma na Áustria? As No três que ele, Brasil? é que não vai ter o GP da Alemanha, que foi onde ele ganhou também. Mas Áustria e Brasil, com certeza, e pode botar mais umas 3, 4 aí, com certeza. eu quero esperar a Fórmula 1 chegar na Europa para ter certeza se a Red Bull vai estar tão atrás da Mercedes assim. A Fórmula 1 vai chegar na Europa? Se não chegar, não vai ter campeão, né? Porque assim, a minha dúvida em relação ao que está acontecendo no negócio do coronavírus, que a gente já falou, como é que a Ferrari vai fazer para voltar para casa? Ela não vai voltar, né? Eu acho que não volta. Porque assim, ela corre na Austrália, vai pro Bahrein, aí tem a estrutura lá, beleza. Não sabe se vai pro Vietnã, e aí fica à beira-mar, né? Fica à deriva, porque ela tem a estrutura dela inteira, que ela não pode voltar para a Itália, os funcionários não podem voltar. E a data da China tá vaga. quê? A data da China, 19 de abril, tá vaga. Então eles não têm o que fazer. Já Eles ficou não um têm que espaço. fazer. Já tem um hiato grande. Pra onde eles vão? Porque o GP do Vietnã é dia 5, não é isso? Isso aí. Dia 5 é a data limite da volta, que talvez a Itália prorrogue esse prazo. Eles vão ficar à deriva, né? A Pirelli vai ficar à deriva, embora tenha a sua estrutura entre Romênia e Turquia, mas é da Itália, tem um monte de italianos. As pessoas precisam voltar para cá. Até o chassi da Haas, né? O da Lara. Da Lara, tem a Lara, AlphaTauri, Ferrari, Pirelli. Antônio Giovinazzi. Esse pode ficar à deriva, pode, não tem problema nenhum. Ele tá à deriva há Ninguém vai algum sentir tempo falta. já, né? Ninguém vai sentir falta. É delicado, mas assim, se a Fórmula 1 chegar na Europa... Porque assim, se não tiver corrida na Europa, não vai ter campeão, né? Porque precisa de 8 corridas para ser válida a temporada. Então vai precisar, alguma hora vai ter que pisar na Europa. É verdade. Mas assim, cara, eu quero esperar para ver se a Red Bull vai estar tão atrás da Mercedes. Se ela estiver ligeiramente atrás só, eu coloco o Verstappen na briga. Ninguém falou do nosso Alex. O álbum precisa conquistar um pódio, né? Eu gosto muito. Já é um do- primeiro ponto, né? Já acho que pra ele já... Eu acho que a meta é essa. Pódio e pole position, talvez. O álbum mas- ele vai fazer o papel de tirar ponto da galera, assim. Eu acho que o álbum vai ser aquele desempenho de terceiro, quarto, que ele vai se meter entre duas Mercedes, vai tirar ponto do Vettel. Ele tem que ganhar a corrida. sim. Ele vai ter que ganhar a corrida. Se vocês estão falando que o Verstappen vai ganhar 4 Exato. 5, ele tem que Ele tem que ganhar Ele uma. tem que ganhar Sim. a corrida. assim. Não é só ir pro pódio. Tem que ser a primeira meta, porque ele não tem até agora. Mas ele tem que ganhar a corrida. Ele não pode ser o Bottas do... Não, é o que a gente fala ele não do vai Bottas. O Bottas tem que ganhar a corrida com a Mercedes. Assim, de um jeito ou de Ah, outro. mas Não, o Bottas tem o que Bottas- disputar título, é diferente. ele tem que É, disputar mas título. O Bottas ele tem uma estratégia para esse ano. A gente não sabe qual. Irritar o Gui. E também, a nós também. Porque ele pode ganhar na Austrália. É. Mas aí, Inclusive, no ano passado, numa das edições do Paddockcast, o título foi Bottas campeão do mundo. Porque ele teve um começo de temporada bom. quem foi o Ganhou autor? 2 corridas, pelo amor de Deus. Você estava no programa. Mas quem foi o autor da manchete? Não, eu não sei. Vamos demitir. Porque não é Ele- possível. Estávamos- Ganhou 2 corridas só, gente. É muito cedo. Ele E ganhou 3 no ano inteiro, né? Foi. Foram- E é que o que ele conhece foi Austrália e Baku, né? Muito cedo, muito cedo. Escuta, os palpites para o final de semana. Anote virtualmente, viu, Gabriel? Você não vai aparecer Tá. aqui na tela. Tá bom. A Kleppen vai colocar os Boa. GCs. Eles começam. tá? Tipo, apostas. Aí aparece lá. Sim. Tananana, tanana. Boa. Um oferecimento de... Easy. Ele. Easy. Você quer fácil? Me fala, por favor, quem são os 3
Hamilton, Verstappen e Pérez. Pérez. E Pérez. Rodrigo Berton. Eu vou de azarão, tal qual na enquete do Grande Prêmio no Twitter hoje, eu votei em Sebastian Vettel, o vencedor. Eu tô achando essa história muito ladainha. Vettel. Então, Vettel, Hamilton e Verstappen. Lembrando, você que não acompanhou aqui o nosso programa, não pode ter visto, Rodrigo Berton trouxe uma garrafa de suco de abacaxi com remédio. Com remédio, sim. Porque não está se sentindo bem. Talvez eu esteja Alucinado. contaminado com algum vírus estranho. Vamos ver aqui o seu palpite. Verstappen, Hamilton e Albon. Muito bem. Eu quero bagunça Eu nesse quero começo. bagunça, eu quero briga, eu quero batida, eu quero, Exato. eu quero acidente. E eu não Chuva. confio nem um pouco Eu mais. Pelo quero- menos um eu pouquinho quero de emoção Toto na Wolff, temporada que Christian não vai Horner rolar, saindo né? na mão. É, Você vai denunciar exato. o freio da sua... Exatamente. Queremos chuva na prova? Ia ser legal, né? Mas a previsão do nosso homem do tempo, nosso Narciso Vernizzi... É o Feliz. pede- Ipiriri e Pororó. Eu vou vir de gravata borboleta. nas próximas edições. E que não caia, porque você destruiu já 2 Não, não microfones destruí lapela nada. da Clapme aqui hoje. Tá? Não, quem destruiu, quem achou presilha solta nos bancos aí não fui eu, não. O Verstappen ganha essa corrida, com Albon em segundo. Opa, aí é bagunça mesmo. Eu não queria, mas eu vou colocar o Hamilton em terceiro. Mas acho que a Racing Point vai vir ali quarto. A Mercedes vai usar o volante mágico? Não, Não vai, não vai. não vai. Isso vai ser só pra causar. É. Foi só pra causar. Foi. Foi só pra gerar o meme? Esse negócio do freio deve ter alguma coisa relacionada. Exatamente, Né? exatamente. Deve ter Já alguma coisa relacionada com o não vai volante. rolar esse negócio. E esse negócio já está proibido para 2021, né? É. Já tiraram do Não sei se regulamento, vai então... ser a diferença. Vai, Esse freio já... Tudo bem. Nós estamos encerrando o programa. Posso uma última questão? Não. Veremos Bernie Eccleston nos paddocks esse ano? Depois da rusga? Com o Chase Carey, que ele só faz cagada. É, o Chase Carey falou algumas coisas pesadas, tal qual você fala da gente. Então, será que a gente vai ver o Bernie? Eu acho que vai. Será que nós vamos ver o Berton nos próximos programas? É uma pergunta que a gente se faz nesse momento. Por não é que mesmo? isso? Porque eu acho que você Rusgas? merece. Rusgas? Tem Até uma- porque ele tem credencial permanente, né? Então eu acho que ele vai. Acho que vai também. Sobretudo no GP do Brasil. Se o Bernie fosse deixar de ir a algum lugar porque falaram mal dele, não é problema nenhum. É. Acho que ele é bem resolvido. Não, e o Bernie tá com uns 89, 90 anos. Já tá na hora de ficar em casa, né? Já tá. Curtir a Fabiana, café, Fazenda de café em Amparo. Não é tão bom quanto ele. Não é um ele, né? Não é Mas, um ele. Nós somos os melhores. Eu sou muito melhor que a Aracida Top 10. Sim. Não é? Sim. Sobre o formato do programa, a gente tem uma pergunta aqui do David. Se só esse programa será gravado porque ele gosta do ao vivo. Não, todos serão ao vivo. Nós teremos retransmissão para todos os países, em todas as redes possíveis. Inclusive no TikTok, Também, a gente gosta de variar. claro. Nós estamos fazendo uma parceria com o MSN e com o ICQ, para a gente também transmitir por lá, mas Orkut, o Paddock não? GP continua no seu mesmo formato de sempre. Orkut não. E Vamos em continuar. podcast no dia seguinte da transmissão. Exatamente. no nosso canal, em todos os agregadores de podcast. Então, se você procurar Paddockcast também nos agregadores, você acha a íntegra do Paddock GP lá em áudio, para você ouvir onde você quiser. Aproveita que você tem 30 segundos para finalizar o seu comentário. Agradecer a todo mundo que acompanhou a estreia da temporada do Paddock GP, com o Superchat, com os likes, as inscrições, e contar com vocês nesses quase 40 programas que teremos durante a temporada 2020 do Esporte a Motor. 40 programas. Pela conta. Ô, louco. Guilherme Blois, o seu comentário final. 30 segundos, eu estou contando. Bom, vai começar a temporada, né? Ah, vai? Né, Você me jura, cara? então, É você mesmo? não sabia, amiga? Não sabia, amiga. Menina, conta mais. Então, começa no final de semana, né? Então, a gente... Tô ansioso para o começo dessa temporada e espero que seja melhor do que foi ano passado, inclusive, né? A gente já achou a temporada de 2019 bem boa na comparação com as outras, né? Então, a gente espera que em 2020 evolua bastante. Tudo bem. Muito obrigado, viu? Obrigado você. Vem assim. Gabriel Curti, Como o você seu... é mentirosa. Eu nasci assim, Eu Gabriel. sei. Gabriel Curti, o seu comentário final. Agradecer a vocês que acompanharam o programa. Muito obrigado aos amigos de bancada, né? Bem uma bancada, de mesa, de nós vamos programa, girar aqui, exatamente, mesa redonda. De mesa de centro. E dizer que é um final de semana importante porque teremos 2 grandes eventos, ao que tudo indica, a Fórmula 1 e a Indy. Isso pode ser raro durante o ano, então aproveitemos. Estou bem curioso para ver como a Indy vai chegar a São Petersburgo, porque diferentemente da Fórmula 1,
Vai ser uma prova já para a gente ter um parâmetro de forças, indicar o que vai acontecer nas provas de rua, que são 5 corridas em rua, então é um primeiro termômetro interessante já. E a Fórmula 1, de novo, não considerem muito o que acontecer na Austrália. Pode ser que se repita no resto da temporada? Pode, mas vai ser mais coincidência do que realmente uma tendência. Então aproveitem a corrida e o que vale vão ser os pontos na tabela, mas assim, de resto, vamos esperar chegar na Europa, que aí é que o negócio começa a caminhar mais de um jeito reto, assim, mais certinho, mais parecido com o que a gente vai ver durante o ano. Muito obrigado a todo mundo aqui da Klepme, que nos recebeu muito bem desde o começo, ao Celso, ao André, ao Vitor, ao Caio, ao Pedro, todo mundo. Infelizmente com ele, pois não. Com quantos por cento o Vitor Hugo vai ser eliminado hoje no Big Brother? Como é um exercício futuro, né? Porque esse programa vai passar antes, né? Mas vai ser 94%. 94%. 94%. Qual que é o seu palpite, Gá? 85. 85%? 92. 92%. Quero agradecer de novo a todo mundo que acompanhou esse programa, essa estreia da 6ª temporada do Paddock GP, gravado. Semana que vem vai ser ao vivo. E também quero fazer um agradecimento a todo mundo da Spectrum, ao Galassi, aos câmeras, Rodrigo, Lu, Carlão, que nos fizeram essa trajetória inicial do Paddock GP. Um grande abraço e um grande beijo para todo mundo. Semana que vem nos vemos aqui, Rodrigo Berton. Um recadinho, briefing, 2 edições do briefing no final de semana, antes e depois do GP da Austrália, 12h e 10 da manhã. 12h e 10 da manhã, no final de semana. Você vai ser o Goulart de Andrade. Goulart de Andrade. No comando da madrugada, estarei lá de gravata borboleta, fazendo... Vem comigo. Vem comigo. Antes da corrida da Fórmula 1, 2 horas, acompanhem tudo no Grande Prêmio e 10 da manhã no domingo, briefing para falar a respeito de tudo que aconteceu no GP da Austrália de Fórmula 1. Obrigado, Gabriel, Guilherme, Berton, a todos vocês que acompanharam essa estreia do Paddock GP. Valeu, gente, um grande abraço, até semana que vem. Tchau!